Olá, pessoal! Sejam super bem-vindos a mais um People Talks. Meu nome é Luísa Godinho, eu sou coordenadora de Customer Success aqui na Mindsight. E hoje eu tô com um convidado super especial para trazer para vocês o Rodrigo Viana. Já vou deixar ele se apresentar, mas lembrando um pouquinho para quem é a primeira vez que está assistindo um dos nossos conteúdos, o People Talks é o nosso episódio em que a gente traz um benchmark aprofundado com conteúdo de quem está revolucionando o RH de verdade e no dia a dia. Então a ideia aqui é que a gente vai perguntar as curiosidades que a gente tem mesmo de quem está fazendo isso no dia a dia. Fiquem à vontade para vocês também mandarem dúvidas, sugestões do que vocês querem saber, porque a gente sempre recebe aqui para trazer. Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto específico que eu tenho certeza que sempre ronda o dia a dia do RH, que é cultura. Então, a gente sabe que cultura é, sim, muito comentado, mas como que eu coloco isso no dia a dia, nos processos? Como que a gente, de fato, faz a cultura gerar resultado na empresa? E a gente vai conversar com uma empresa que está fazendo isso muito bem. Então, hoje o meu bate-papo é com o Rodrigo e eu vou chamar ele aqui para se apresentar e contar um pouco sobre a trajetória dele no RH. Muito bem, olá pessoal, tudo bem? Luísa, tudo bom? Obrigado pelo convite, né? Primeiramente dizer que é uma satisfação enorme poder estar aqui, receber o convite do time da Mindsight, que é um super parceiro nosso nessa trajetória toda que a gente vem construindo, né? Mas para quem não me conhece, vou me apresentar um pouco, né? Eu sou Rodrigo Viana, tenho aproximadamente aí mais de 25 anos de trajetória profissional. Iniciei minha carreira, né, e eu gosto de contar sobre isso, na área comercial, e depois ali de 8 anos eu transitei para a área de recursos humanos. Já estou mais de 20 anos atuando nessa área, passando por alguns segmentos que eu costumo dizer que, e o mais engraçado, né, que eu falo que eu acho que eu vou sempre para os lugares onde a maioria das pessoas fogem bastante, e que todos eles eu fui muito apaixonado, que eu acho que isso é um pouco da minha característica, né? Passei por call center, passei por varejo alimentar, varejo de moda, transporte e logística, e aí depois entrando em alguns ambientes mais soft, como indústria química, né? E por último agora no agronegócio. Então acho que foi uma trajetória até aqui super interessante, tem sido uma trajetória super interessante, com uma formação de administração, né? Entrando ali para o olhar de pessoas depois na sequência e com especializações no tema. Voltado para comportamento, voltado mais para a parte de cultura. E já entrando um pouquinho para falar, né, do nosso tema, cultura para mim é um dos temas que eu mais me apaixono por diversas questões. Primeiro pela complexidade, que eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de temas difíceis, e para mim cultura é um tema difícil, sendo verdade. Muito transparente, né? E acho que é um tema onde você consegue, além de ajudar a estruturar, e sem falar de certo e errado, já desmistificando algumas coisas aqui, mas estruturar o que é necessário para aquele ambiente, para aquele contexto e para o momento das organizações, é também você falar de transformação, é você falar de evolução, é você passar por um lugar que mexe muito comigo, que é o lugar de como a gente pode ser melhor. Como a gente pode desconstruir e construir constantemente, porque essa é uma filosofia que eu acredito, inclusive de vida, né? Nada é imutável e nada é constante e escrito em pedra. Muito pelo contrário, a gente vê isso como cenário de mundo. Muitas verdades que a gente tinha na nossa época de pai e mãe, né? Ou de avós, hoje já não faz mais sentido nenhum. A gente fala, meu Deus, que loucura pensarmos sobre isso. Então isso já é um spoiler, inclusive, de quem eu sou e como eu lido com o meu dia a dia, né? Como é que eu faço as coisas para acontecer dentro do universo, né? Desse ecossistema da área de pessoas. Perfeito, Rodrigo. Você comentou, então, que está no agronegócio, né? Então, ou você trabalha hoje na Boa Safra, que já temos uma parceria aí de longa data com a Mindsight. E me conta um pouco sobre como é a Boa Safra, o que é essa empresa, para quem também não conhece, aí a gente entender um pouco mais da realidade que você está atuando hoje. Legal. A Boa Safra é uma empresa que nós chamamos de multiplicadora, né? É uma característica como sementeira. Ela iniciou as suas operações em 2009. Ela vem de uma origem familiar, né? Ela vem de uma gestão de outros negócios da família. E aí, hoje, os principais fundadores e acionistas da companhia, porque nós temos orgulho de dizer que nós somos, desde 2021, uma empresa de capital aberto, né? Que fizemos o IPO, já movimentamos o mercado também, indo por uma segunda vez na Bolsa de Valores, fazendo follow-on. Então, é uma empresa que vem crescendo muito desde o seu momento de fundação, que atua
especificamente como carro-chefe, que é o nosso negócio, na soja, na multiplicação e no processo de semente. Então, nós somos uma empresa que trabalhamos a gestão da multiplicação e o beneficiamento, que é tratar essa semente que é colhida no campo, para que ela tenha ali a sua qualidade, o seu vigor e a sua preparação para uma nova safra, né? Para a plantação para uma nova safra. Então, a gente ajuda a alimentar o mundo, né? De certa forma, produzindo novas sojas, né? E a Boa Safra, nos últimos anos, além de soja, que nós somos líderes e detemos o maior volume de mercado, a gente tem endereçado também a nossa participação em outras culturas. Então, hoje é uma empresa composta de um portfólio muito amplo, atendendo a abrangência nacional, e que também tem feijão, tem milho, tem trigo, tem sorgo e forrageira, que alguns que não são do agro, assim como eu também não era, né, conhece mais o que é o capim. É o nome aí da cultivar, como a gente costuma falar, que é a forrageira. Então, estamos, desde esse movimento, né, do pós-IPO, num crescimento exponencial, conquistando cada vez mercado, olhando para as nossas práticas de atuação de modelo de negócio, de gestão, né? Então, a gente não é uma genética, a gente não dá origem, de fato, ao produto na sua criação, no seu desenvolvimento, mas sim a gente homologa esses produtos através de parceiros como Bayer, Syngenta, Corteva, e aí a gente faz esse trabalho de multiplicação para a gente ter condições de agregar nessa potência que hoje tem sido o agronegócio brasileiro. Perfeito. Acho que essa introdução é super legal para o pessoal também entender que a gente está falando hoje sobre um bate-papo de RH numa empresa do agronegócio, então um segmento já é diferente do que a gente normalmente está acostumado a falar, e também sobre uma empresa de capital aberto, né? Então, queria que agora você começasse a contar um pouquinho sobre como foi, desde que você chegou na Boa Safra, estruturar o RH, quais foram os processos, os passo a passo para introduzir essas novas práticas de gestão, essa evolução que você também tem na sua característica pessoal para trazer para a Boa Safra. Como é que foi essa trajetória? Legal. Eu costumo falar que eu estou vivendo agora no agronegócio, que também é um segmento novo para mim. Na verdade, eu estou revivendo um contexto de mercado, né? Porque eu atuei muito tempo no varejo, e o varejo, no momento que eu estava atuando, que iniciou ali mais ou menos em meados de 2008, essa primeira minha atuação, e depois eu volto a retomar uma atuação no varejo de 2013 até 2020, e a gente costumava falar muito que o varejo era um segmento muito atrasado nas boas práticas, na implementação de soluções, e o varejo especificamente que eu estava é o varejo alimentar, né? Passei pelo varejo de moda, mas foi o primeiro, e depois o alimentar. E o alimentar tinha essa característica, né? Porque a gente fala de redes de supermercados, a gente fala de atendimento 24 horas, a gente fala de uma demanda muito excessiva, e como implementar práticas e como implementar cultura de modelos de novos mercados, de novas práticas, né? E quando eu entro para o agro, eu tenho essa mesma percepção, né? De um mercado que tem ganhado uma visibilidade muito grande no Brasil, né? Hoje é um dos principais agregadores no PIB, né? Na nossa economia, e que é um mercado muito pulverizado. E de muitas empresas, existem as multinacionais, existem empresas também nacionais, né, que vêm se estruturando, mas empresas que vêm de uma origem donal e que estão nesse... Eu não gosto de falar a palavra profissionalização. Eu gosto de falar... Até porque se as empresas não fossem profissionalizadas, não estavam sobrevivendo nesse mercado competitivo, né? Eu gosto de falar do amadurecimento profissional, da governança das empresas, e aí eu acho que a gente já começa a falar de um tema antecipado de cultura, né? Quando a gente olha para esses temas com esse viés, a gente passa a entender que o trabalho que a gente tem para fazer aqui é a compreensão de como as coisas funcionam ou podem funcionar, e como que a gente evolui as pessoas e a organização para ela se manter competitiva no mercado, se manter fazendo a diferença no mercado. Então, o agro para mim é nesse lugar. Uma história de que empresas que estão no segmento buscando, né, cada vez mais esse espaço, e que precisam revisitar os seus modelos, porque geralmente estão em regiões, né, mais rurais, regiões mais distantes, regiões com
a acessibilidade mais difícil, porque a gente tem uma questão ali do fator produtivo, né, de falta de investimento, né, na cidade, muitas vezes. Então, o que você precisa olhar para os fatores econômicos, você precisa olhar para os fatores educacionais e até mesmo para os fatores sociais mesmo. Então, existe sempre uma participação das empresas de entender que não é só uma relação empregado-empregador. Ela é uma relação empregado-empregador no âmbito de nós não vamos perder a visão do negócio e do resultado, mas eu preciso ter um cunho social, senão eu não transformo, senão eu continuo fazendo as mesmas coisas e aí eu posso esbarrar num objetivo ali que é de não atingir expectativas de crescimento da organização, porque você precisa remodelar capacidade intelectual, você precisa renovar o modus operandi de uma empresa. Então você passa por desafios que eu digo que é brincar de ser gente grande mesmo, né? E lidar com as pessoas, que não é só você fazer um plug and play, né? Você não pode só apertar um botão e falar, transformei a mentalidade de todo mundo. Porque você passa por crenças, você passa por valores, você fala... E o que é mais interessante, né? Eu não contei... Esqueci de pontuar isso. Hoje estamos aqui em São Paulo e eu, naturalmente, sou uma pessoa de São Paulo. A gente fala de São Paulo e não menosprezando nenhuma outra região, mas que vive essa região metropolitana, essa coisa do trabalho, essa coisa das pessoas correndo o tempo todo, né? Do tudo muito próximo, tudo muito fácil, tudo mais dinâmico acontecendo. E a Boa Safra é uma empresa de Goiás, né? Que hoje estamos em Brasília, mas que não tem esse mesmo desenvolvimento da região, mas que tem, inclusive, excelentes, né? Eu falo que esse Brasil ele é muito desafiador para nós, brasileiros, porque a gente conhece muito pouco. Porque nós temos vários Brasils dentro do Brasil, né? Então, de como funciona. E lá, né, pegando esse gancho, o modus de operar é muito diferente, né? Então, empregar todo esse dinamismo, empregar todo esse conceito que a gente conhece do dia a dia aqui, não é igual. Porque o contato também de vida, ele foi totalmente diferente, né? É um contato mais natural, não tão artificial, né? Então tudo isso precisa ser respeitado, inclusive, para o segmento, que eu acho que é uma coisa que o segmento ele vivencia, né? E também para as empresas que estão buscando esse desenvolvimento. Legal, muito bom, Rodrigo. Acho que você pontuou algumas coisas que são da realidade. E me conta quais foram, então, as principais iniciativas que você trabalhou como RH para estar trazendo isso, né? Para poder trazer essa governança, trazer essa maturidade de gestão para dentro da Boa Safra. Legal. Aí eu acho que passa por um tema que eu abordei aqui brevemente, que é o entendimento do negócio, né? E para mim é muito errôneo, e aí não querendo entrar nesse lugar de certo ou errado, mas eu acho que é muito errôneo ter uma atuação de uma área de gente, né? Ou de uma área de gente e gestão, como a gente tem costumado falar nos últimos tempos, sem a compreensão clara da história da empresa. Sem a compreensão clara do ambiente que se está. Então, desconsiderar a experiência, desconsiderar o fator de crenças e os valores que permeiam por ali, que não necessariamente serão os mesmos que a gente acredita ou pensa, é fundamental, porque sem um bom diagnóstico, muito das ações que a gente pode estar construindo, e nós já erramos nesse sentido também, não tenho problema nenhum em falar sobre isso, nós já erramos em algumas iniciativas por acreditar esse é um bom modelo, mas esse é um bom modelo que não é aplicável, né? Eu mesmo, quando já estava em outras empresas aqui na região de São Paulo, né, eu fazia alguns comentários nas discussões de rodas de profissionais de recursos humanos, que é o seguinte, né? A gente tem que tomar um cuidado muito com as ferramentas que a gente tem disponível, com as metodologias que a gente tem disponível, porque todas elas são muito boas. Óbvio que cada profissional vai tendo aderência a uma delas, mas não é só olhar a última ferramenta, não é só olhar a última onda de conversa. É o quanto a empresa e as pessoas estão preparadas para receber tudo aquilo, né? Porque senão a gente está oferecendo ouro para quem nesse momento não sabe nem o que é o ouro, né? E vice-versa, né? Então eu costumo dizer que esse diagnóstico, passar por esse movimento de aculturamento do que existe, entendimento do que existe. E aí eu falo daquela questão da desconstrução e desconstruir modelos mentais que nós também, como profissionais, já temos, é fundamental. Porque esse é o primeiro passo e foi o trabalho que a gente fez.
de ouvir as pessoas, de entender as realidades, de entender o negócio. E RH que não entende do negócio e que só entende de prática de recursos humanos, eu costumo arriscar dizer que está fadado a mais insucessos do que sucessos, porque esse modelo convencional da gente só ir implementar o que acredita, ele já não é mais tão funcional nos nossos dias de hoje. Então, essa compreensão de diagnóstico é fundamental, e dali a gente trilhou alguns pilares que até hoje são os pilares fundamentais e que a gente aos poucos tem dado solidez para ele. Eu digo que a nossa jornada não está terminada, eu digo que não está nem na metade. A gente ainda está no início, mas que de fato a gente já vem colhendo bons frutos, né? Mas a nossa estratégia são 3. É como é que a gente olha de fato para o movimento de gestão de mudança das pessoas, né? Por um lugar que é muito tênue, que não é do certo ou errado, mas é do que a gente precisa para funcionar aqui. Um olhar da cultura do que a gente precisa validar, que faz sentido manter para a gente garantir a essência, garantir as nossas raízes, e o que já não nos representa para o modelo de hoje. E aí é para um outro lugar que é o do foco no resultado e do fortalecimento do pilar da liderança, né? Então essas vertentes, elas estão como âncoras do nosso posicionamento estratégico. E aí dentro disso eu tenho que olhar como que a gente garante uma sustentação de que as coisas vão acontecendo. Então, imaginando que a gente entra numa estrutura de uma empresa que não tinha as práticas, né, e as políticas e os métodos da área de gente funcionando na sua máxima em todo o ecossistema, então como é que a gente dá solidez para o dia a dia e vai ampliando o dia a dia para a gente poder levar para esse novo nível, que é o nível de transformação, ou até mesmo, né, não transformar, mas sim evoluir para um movimento mais estratégico, dos temas mais estratégicos que a gente entende de pessoas, como parceiro de negócio mesmo. Então, a gente tem trilhado isso como uma âncora. Boa, super legal, Rodrigo. Acho que realmente é um processo que precisa estar baseado em algumas coisas. E aí, olhando hoje para uma parte mais, assim, prática do dia a dia do RH, né? A gente sabe que a gente tem, com certeza vocês recrutam pessoas, com certeza vocês mensuram se as pessoas estão entregando ou não, de várias formas diferentes. E eu queria que você contasse um pouco sobre como que você, então, traz esses pilares para os processos, gente, que a gente está mais acostumados, né? A gente está aí trabalhando há vários ciclos e a gente sempre vai melhorando, né? A gente faz um ciclo, depois melhora para o próximo ciclo. Então, me conta um pouquinho, quais são os processos de gente hoje e onde você vê esses pilares aplicados dentro da Boa Safra? Legal. Eu acho que aí a gente tem acho que o tema é grande. Em 3 anos, né? A gente, primeiro olhar foi começar a entender a nossa estrutura organizacional. Como que a nossa estrutura hoje ela está, né? Desde a alta direção até a nossa população de base, né, desenhada para sustentar a execução do negócio. O agronegócio, e a gente também, tem uma característica muito forte que é da execução, mas é uma execução fora de série, assim, eu costumo dizer. Não que os outros mercados não tenham, mas é de colocar a mão na massa mesmo para a coisa acontecer, né? Então, como é que a gente garante essa execução? Então, a gente olhou para a nossa estrutura e fez ali uma análise do depara do nosso hoje ao que a gente queria chegar para conseguir atingir esse objetivo. Então, e aí isso acabou ajustando novas áreas que precisavam ser construídas, áreas que precisavam ser ressignificadas. Então, esse é um trabalho que eu costumo dizer que a gente não pode deixar de passar. E depois a gente começou a olhar para os processos básicos de RH. Como estão as políticas de cargos e salários, né, de meritocracia, de ciclo de pessoas, de recrutamento e seleção. O que eu estou olhando para o recrutamento e seleção? Será que eu tenho claro qual é o perfil do profissional que eu quero contratar? Mas que perfil é esse que eu costumo falar com um antagonismo de decisão? Porque eu tenho o que funciona hoje e o que eu quero que funcione amanhã. Que muitas vezes, na maioria das empresas, não vão ser os mesmos perfis. A gente é uma empresa como característica muito jovem, neste modelo de agora, né? Mas eu tenho uma empresa, a Boa Safra tem uma empresa de pessoas de muitos anos. E aí, como a gente mantém essa dinâmica de inovar, né? E ao mesmo tempo a dinâmica de permanecer. Então, eu preciso ir encontrando mesmo, desenhar um caminho de trade-off até nas pessoas que a gente vai contratar. Uhum. Quando eu cheguei na empresa, nós falávamos de uma estrutura de aproximadamente ali 230 a 300 pessoas, né, em tese.
E hoje nós somos uma empresa de 1.200, então a gente quase que quintuplicou o nosso tamanho, né? E o desafio não é a quantidade, né? Se são muitas pessoas ou poucas pessoas, mas é você criar realmente, renovar essa empresa, crescer essa empresa 5 vezes e você conseguir garantir esse movimento. Então, um trabalho que a gente tem feito até em parceria com vocês é a gente estar monitorando a cultura constantemente. Então, por alguns tempos, a gente tomou a decisão de ir monitorando a cultura por um viés do quais são os movimentos que estão acontecendo, quais são as características que a gente quer começar a implementar. Então, através de uma análise de fit cultural, uma análise de competências, e a gente começou a desenhar essas competências, entendendo o que nós queremos. Então, revisitamos missão, visão e valores, definimos manifesto, né, para a nossa marca internamente, né, criamos uma identidade interna do que nós queremos, e aí alguns processos eles acabam avançando com mais velocidade, outros nem tanto. Né? Se você me perguntar assim, mas o seu processo de resseleção ele já está equacionado? Infelizmente não, como eu queria, né? Mas ele já é renovado e transformado do que tinha antes. Então hoje a nossa discussão ela vai além de só ocupar uma posição, ocupar uma pessoa. E mão de obra está difícil também. E no agro tem estado muito mais difícil, porque a gente concorre com a informalidade, a gente concorre com os incentivos, né, existentes para as famílias brasileiras e uma operação que tem uma janela muito curta de execução. Né, e de pessoas que precisam ser capacitadas constantemente. Então a gente foi olhar para os processos também, para a gente começar a gerar, e estamos revisitando eles, e agora qualificando eles, né, de ter plataforma de treinamento. A gente lançou uma universidade corporativa recentemente, para a gente começar a capacitar as pessoas. Estamos dando os recursos para que essas universidades elas comecem a ganhar força de ter espaço para as pessoas serem treinadas. Né? Estamos estruturando as trilhas de treinamento, desde o onboard até o dia a dia. E para a seleção é isso, assim, a gente discutir, tá bom, como é que a gente então encontra o meio do caminho? Para também a gente não ter grandes choques culturais, mas hoje a gente está vivenciando esse desafio de choque cultural, o que é bom por um lado, né? Mas uma atenção por outro. E eu gosto de falar dessas coisas para a gente não falar de mundo perfeito, mas falar de verdade. Então, qual é a verdade da Boa Safra hoje? A gente está no meio de um movimento. E aí eu tenho um nível de alinhamento maior para fazer, um nível de comunicação maior para fazer, um gerenciamento maior para ser feito com as lideranças, inclusive, que é o nosso próximo passo de olhar, que é o nosso próximo avanço de como eu dou repertório, eu dou expansão de consciência para essa liderança, para esse ambiente. Né? E dou sustentação para que a gente consiga, mais uma vez, pegar na mão das pessoas e falar, esse é o nosso novo caminho. Esse é o nosso segundo estágio de evolução. Então, nossas práticas estão ali. Foram revisitar essas políticas, estruturar a base e comunicar todos os nossos modelos baseado nos nossos valores. Então, nesse momento, eu não estou falando de gestão por competência técnica, por competência comportamental. Não é o nosso momento. Né? É o mundo perfeito da gestão da competência do RH, mas não é o nosso momento. Nosso momento é alinhamento com a cultura. Então, tudo que eu vou desenvolver de prática tem que estar combinando com a cultura e o modelo de negócio da companhia. E aí a gente tem tomado essas decisões de calçar e consolidar isso para que o estágio futuro, que é onde eu desejo chegar, né, é o da gestão da competência na sua totalidade. Mas hoje, para nós, são os comportamentos observáveis baseado no meu modelo cultural. Então, o meu fit é assim, a minha análise de competências que eu vou ter é atrelado nisso, competência no valor, a minha avaliação de desempenho é assim, nosso modelo de metas hoje de bonificação é assim, concentrando as pessoas no negócio, então concentrando as pessoas no EBITDA, nos resultados companhia, nos resultados da área, né, olhando num universo muito mais do coletivo, do que é importante para a gente sustentar, para eu desdobrar para essa etapa aí que nós vamos chegar lá e tá no nosso roadmap para a gente desdobrar no mais individual ainda. Né, no mais personificado, que é o próximo passo do nosso avanço.
Muito legal, Rodrigo. Acho que você trouxe algumas coisas que eu vou enfatizar aqui para trazer, né? Eu acho que quando a gente está falando sobre cultura numa organização, que às vezes fica parecendo uma coisa mais conceitual. E o que a gente está realmente falando, acho que vocês fazem na prática, é usar a cultura para triagem, para selecionar. Então, vou selecionar aqui as pessoas que já têm a cultura que eu quero trazer para minha empresa, mesmo que seja uma que vocês ainda estão trabalhando, que vocês já estão com a visão no futuro, né? Eu vou avaliar as pessoas, se elas estão performando ou não, de acordo com os valores da minha organização. Né? Então, acho que é justamente isso. A cultura, ela não é uma coisa intangível, distante, que você trabalha como uma pauta externa. Ela tá ali embedada, né, em todos os processos de gente para vocês, de fato, verem ela no dia a dia. Assim, não é uma coisa que está só na parede, né? Exatamente. É uma coisa e pra presente. gente é muito isso, assim. E nem é estar lá. Né? Então, até as nossas ações de celebração ou as nossas ações de comunicação, as nossas reuniões, a gente sempre tem provocado, né, e temos discutido justamente como é que isso está conectando com os nossos valores. Então, isso para a gente é fundamental. Então, não adianta eu criar um processo só para dizer que eu estou fazendo ele. Né? Então, e aí quando eu brinco daquela questão de olhar para a metodologia, olhar para as boas práticas, né, e olhar a aplicabilidade, isso está sustentando qual o valor da minha organização? As coisas que a gente também não quer que aconteça e que elas vão existir, e eu tenho várias, né? Gente que de repente quer um processo diferente do que está desenhado, que acha que é mais fácil vir por aqui, né? De repente, vamos contratar essa pessoa que eu conheço, não, vamos promover essa pessoa porque tem aqui a relação de afinidade, essa que eu acho que é bom, não, vamos fazer um processo seletivo interno, mas essa é a pessoa que eu quero para esse processo. Então a gente vivencia todo esse cenário, né? Mas, e as provocações que eu tenho sempre feito com as lideranças e as nossas intervenções como área de gente de gestão, eu com o meu time, né, que eu não faço nada sozinho, é sempre o mesmo. Tá, isso daqui não está alinhado com o que a gente está desenhando. Então, o que vai nos custar também, e aí compartilhar a decisão. Não pode ser um processo que é do RH, que é da área de gente de gestão, ou que é da empresa, ou que é da liderança. Tem que ser um processo que é da empresa. Então, o que isso vai nos gerar de risco? O que a gente vai ter que gerenciar no pós? Então, o quanto isso vai nos custar também num possível desengajamento, né? Uma comunicação não bem feita, um feedback não aplicado. Né? Então, você vai aplicar um feedback, conecte esse feedback com os comportamentos observáveis da companhia. A gente está numa segunda rodada da avaliação de desempenho, né, na nossa companhia. Lá a gente criou um modelo para avaliação de desempenho de menor curto prazo, né? Então a gente não faz a avaliação anual, né? Até porque o modelo já vem discutindo isso, as empresas já vêm discutindo isso há um bom tempo, né? E a gente tem um modelo que a gente está implementando que é semestral, é desafiador, já é 360, então a gente já vai para tudo ou nada. Também a gente fala que a gente é meio ousado e meio doido em algumas implantações nossas, mas a gente tem conseguido ter bons cases. E na discussão da avaliação a gente está nesse lugar, que é assim, você vai olhar para os aspectos comportamentais da cultura. Você vai dar um feedback do que não foi entregue, da qualidade dessa entrega, em cima dos temas da cultura. E as pessoas vão fazer algumas coisas daquilo que elas acreditam que é o certo? Vão. As pessoas vão ir pelos caminhos daquilo que elas também não concordam e atuar na contramão? Vão. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Então a gente está num grau de maturidade, e aí pegando o gancho que eu falei da maturidade profissional, que agora não é só mais aceitar e falar, é assim, né? Acontece assim mesmo, o segmento é assim mesmo, né? É tradicional de qualquer companhia, e aí eu acho que é de qualquer segmento, que vem de uma história passando por transformação. O famoso aqui sempre foi assim. Né? E aqui pode continuar sempre sendo assim. Mas como é que a gente pode fazer isso continuar sempre sendo assim, só que com novos elementos, que antes a gente talvez não considerava, e que agora faz sentido passar a considerar, né? Eu falo que isso é tão comum, de novo usando história, né, da nossa transformação como sociedade. Existem hoje muitas práticas, né, dos pais de uma criança que olha, como por exemplo, a gente fala do famoso história, por exemplo, do não bater, né? Há uma geração X fala bater era importante para a educação. Uma geração Y fala bater não faz sentido para uma educação. Então, como é que você pode continuar educando, só que colocando elementos novos, né? Sem polemizar, né? Sem trazer temas polêmicos, mas é uma analogia que eu quis trazer para simplificar o nosso dia a dia também dentro das organizações. Então, se a gente não... E se uma área qual é o grande erro?
né? E aí eu vou falar de erro nesse sentido de um profissional de recursos humanos, seja ele em que esfera que ele estiver, é de entender que ele tem uma verdade absoluta e de entender que tem que ser só daquele jeito. E aí eu acho que a gente, fazendo isso, a gente está eliminando uma série de questões, né? Que é justamente o olhar do outro, né? Da compreensão, e lá o pessoal brinca comigo, que fala assim, lá vem o Rodrigo, o defensor de todo mundo, porque tudo que a gente levar para ele vai falar que tem os 3 lados, né? Mesmo um comportamento negativo, a gente fala, mas vamos tentar entender por que essa pessoa teve esse comportamento negativo, que repertório ou que contexto que aconteceu aqui para essa atuação. E aí talvez se a gente de fato calçar um pouco mais esse sapato, a gente vai entender a atuação. Não significa que a gente vai aprovar essa atuação, mas isso vai nos ajudar a entender aonde são as oportunidades para a gente passar a transformar e a aplicar a nossa cultura. Aplicar o nosso modelo de competências cultural, né? E os comportamentos que a gente deseja. E aí sim a gente ir promovendo essa transformação. E aí, obviamente, que existem algumas questões também que eu entendo que são básicas, que a gente precisa olhar. Como a gente está oferecendo isso para as pessoas. Então, o nosso maior desafio agora, inclusive, está na comunicação e na transparência, para expandir a consciência de todos, né? E a gente tem lidado com uma complexidade que o óbvio precisa ser dito, mas precisa ser dito respeitosamente. Uhum. Né? E não como é que se... Me fugiu a palavra agora, mas imposto. Uhum. De uma maneira imposta, né? Então, eu entendo que isso tem funcionado muito bem pra gente, um olhar para colocar os nossos projetos em graus de maturidade diferentes, né? E, Luiz, eu vou falando sempre, viu? Você viu que eu sou falante, né? Então pode me cortar, pode me perguntar mais, sem problema nenhum. Não, bom, vou pontuar algumas coisas que você falou aqui, eu acho que para dar alguns destaques também, né? Legal. Acho que uma das coisas que você falou agora é justamente sobre a estrutura de um processo, que é tanto sobre você não ter certeza, né? Que você não pode ter, só assim que vai funcionar, quanto talvez eu saiba um jeito que pode funcionar, mas é melhor eu começar do que eu não fazer nada e esperar esse jeito que não existe ou não tem como eu fazer agora. Eu acho que isso é muito legal, que fala sobre a maturidade de um RH, que eu começo primeiro. Eu vou fazer o que a minha cultura suporta hoje, eu vou fazer o que a minha organização entende que faz sentido, e depois eu vou dando um passo para esse processo ficar ainda mais estruturado, ou para minha cultura estar um pouco mais aqui, e isso é realmente um processo contínuo. E eu acho que isso é uma coisa muito legal que vocês têm feito também. Acho que se você conseguir dar um exemplo de algum processo que você tem feito isso, era de um jeito e depois você conseguiu ir acrescentando, acho que ilustra bem esse movimento. Eu acho que aí tem um ponto, enquanto você falava também, que me fez aqui refletir, e que a gente está nessa fase. E também isso não pode ser só na base de um feeling, de uma experiência, né? E aí é um trabalho que vocês têm nos ajudado também, que é consolidar isso através de dados, né? Eu acho que esse é um outro cuidado que a gente precisa ter. E aí uma coisa que a gente tem feito tanto por exemplo, um processo seletivo para ele se tornar diferente, que é o que a gente já mudou e já refez. A gente já está na terceira revisão do nosso modelo de processo de seleção, né? E ele passou por esse lugar. Primeiro nós vamos fazer assim. Mas assim não está sendo funcional. Por quê? Porque eu estou perdendo gente, eu não estou conseguindo ser atrativo. As contratações que a gente está fazendo, quando essa pessoa chega, ela está tendo uma dificuldade de aculturamento, né? Então só a seleção não é suficiente, eu preciso criar um processo de onboard a partir disso. Então o nosso processo de onboard foi revisitado, né? Óbvio que eu acho que vale a pena falar, a gente passou por um lugar que tudo não tinha e passou a ter. Então a gente começou, vamos fazer assim, e aí a gente vai remodelando. Hoje eu tô na quarta revisão de onboard e na terceira de seleção. Uhum. Só para você ter uma ideia, né? E o meu modelo de avaliação de desempenho, pegando práticas, eu tô tentando ser mais sucinto aqui para falar vários, a gente tá na segunda rodada e ela já não é igual à primeira. Porque a gente também tem cuidado disso. O que a gente já implementa a melhoria contínua num curto espaço de tempo. Eu não vou falar, vamos rodar mais uma vez para testar de novo. Então, as nossas perguntas da nossa avaliação de desempenho já são outras, né? Já não são as mesmas que a primeira. A gente manteve a essência do bloco, a gente manteve a essência dos pilares que a gente está olhando, mas já remodelando ela, dizendo, olha, isso aqui pode se tornar mais claro, isso aqui pode se tornar mais direto para as pessoas, dentro daquilo que a gente espera, para não gerar dúvida. Às vezes vai causar dor.
né? Às vezes vai causar estranheza. E eu falo isso porque a gente precisa ser verdadeiro, né? Nossa avaliação de desempenho nessa nova etapa gerou questionamento de, mas meu Deus, esse tipo de pergunta, né? Esse tipo de coisa, né? Ou nossa, isso aqui agora está sendo olhado. Então, você vai trazendo clareza. Eu acho que isso é o que é importante a gente entender. O quanto o processo de fato tá claro para as pessoas, tá fazendo sentido para a pessoa. Então, acho que revisitar o processo, nossa plataforma mesmo de treinamento, que a gente acabou de lançar a Universidade Corporativa, a gente já lançou, tá trabalhando o engajamento dela, mas a gente já tá começando a ver coisas que a gente precisa fazer diferente, né? Então, poxa, para engajar mais, será que a gente não precisa gamificar? Né? Então, vamos gamificar, é um tema legal, mas não vamos gamificar com o formato que a gente conhece hoje de gamificação. Vamos simples, quem fizer o curso ganha um PIN. Quem fizer um curso ganha um bottom, né? Que é um começo. E aí a gente está olhando para isso constantemente, de assim, os dados são importantes, as informações são importantes e a gente precisa entender que aquilo já não funcionou. E colher o feedback das pessoas de fato. Né? Não é só a gente estar atrás da nossa mesa tomando as decisões dos programas e dos projetos, mas é ir para o lugar que a gente fala assim, tá, o que você achou? Então a gente tem feito um trabalho junto com o time, que eu tenho alinhado com a minha equipe, de captação de muito feedback. Né? A gente implementa uma ferramenta, a gente seja um sistema de operação de RH que a gente acabou de implementar, né, de nova gestão do ponto, falando de coisas simples. Mas o ponto não tá legal do jeito que vocês colocaram com leitor facial. Então tá bom, então vamos ver a digital, vamos ver o CPF. Mas se tem um problema operacional ali, então vamos já ajustar isso nesse momento para não ficar nesse lugar. Começa, né, e a gente tem trabalhado a premissa eu dou start à iniciativa. Então eu vou fazendo pequenos kick wins, né, pequenas entregas de cada projeto nosso. E aí a gente vai ganhando esse grau de maturidade. E eu acho que o fator principal hoje, né, que eu acho que é um case legal para a gente tratar, até baseado na ferramenta da Mindsight, do que a gente tem ali de fit cultural, de mind match, né, dos testes e também do processo do sistema de seleção, a gente tem implementado, discutimos recentemente sobre isso até, falávamos há pouco, tentado matematizar mais o nosso processo para eliminar vieses, porque é uma tendência. Como a gente está nesse lugar de muita proximidade e o agro, todo mundo se conhece, então, fulano eu sei que é bom, então vamos garantir que ele é bom? Então, qual é a avaliação? É fazer uma mini avaliação aqui desta pessoa baseado nas competências e a gente quantificar isso e discutir de forma quântica. E aí o que eu acho que é legal, e eu falei numa última reunião de gestão recentemente para o meu time de liderança, eu falei, gente, tem coisa que às vezes a área de RH gosta de lavar a alma e falar, eu avisei. Né? Recentemente nós tivemos alguns casos de saída da companhia de pessoas que a gente falava, que a gente não recomendava. E quando a gente olha para esse material que a gente fez, estava ali claramente a não recomendação. Né? E não é porque a gente tem a verdade. Né? Eu quero desconstruir esse lugar. Mas vamos discutir com os dados na mão e vamos sair um pouco do viés. Que eu acho que o que a gente lida com o maior problema são os viés. E aí a gente percebeu que fazer uma seleção mais qualificada, e não só pelo desespero, né? Conectar com metodologia faz a diferença. Então, mas a gente já tem que estar nesse lugar? Não. Vamos começar o processo de construção, mas você precisa ter claro como é que você ajuda o negócio. E claro, como que você deixa as pessoas também entendendo que funciona assim e vão ganhando confiança no processo conforme ele passa, né? Acho que deu pra gente pontuar bastante dos tópicos, né? Que é como que a cultura tá. E eu acho que do jeito que você vai trazendo, a gente também já vai entendendo um pouco da cultura da Boa Safra. E eu queria trazer agora uma pergunta mais assim. A gente tem muitas empresas hoje que às vezes acompanham a gente que estão começando esse processo de fortalecer a cultura. De começar a entender como que eu vou colocar isso dentro da minha empresa para que eu tenha uma cultura forte e trabalhar esse ponto. O que você daria de recomendação para esse cenário, né? Por onde começar? Quais são as coisas que mais fortalecem a cultura hoje para você na empresa? Eu vou fazer uma analogia que eu aprendi uma vez com um mentor meu. Né? Você pensar no que você tem que construir um bom time de futebol. E eu nem gosto de futebol, hein? Olha só. Que ele falava o quê? Começa pela etapa principal. Primeiro entendendo o que você quer. E depois... não tem a ver só com uma contratação, tem a ver também internamente, fazendo as escolhas de quem você quer nesse time. E aí passa por um lugar que eu vou dizer que é um pouco mais sensível,
não é você discutir quem fica ou quem sai da empresa, mas é de fato aquele clichê que a gente até fala em seleção, a pessoa certa no lugar certo, e às vezes você vai ter que movimentar a empresa inteira para isso. Então, você quer começar um processo de estruturação, primeiro, define que time é esse que você quer, define o seu posicionamento. Se você não definir o seu posicionamento e falar só simplesmente, eu vou fazer essas coisas porque são legais, eu vou trabalhar essas 7 principais competências de mercado porque é a onda do momento, aí você pode estar fadado, né? A ter um nível de esforço muito grande para um nível de resultado muito pequeno. Então, define o posicionamento, e eu já trabalhei em empresas que a gente conseguia ser muito bem posicionado perante o mercado, e empresas que a gente era quase que um formador de profissionais. E eu sei que muitos profissionais de RH até e empresas sofrem com isso. Não, mas tá tudo bem eu ser um formador de profissional para o mercado. Só que eu vou preparar toda a minha dinâmica, né, de projetos para esse giro. Para gerar velocidade. Eu sei que o meu turnover vai ser alto, mas tá tudo bem, eu vou funcionar assim. Mas Rodrigo, a gente fala, né, e eu nem gosto tanto dessa palavra, eu costumo falar sobre isso, a gente fala de plano de carreira e retenção, que tem que fazer, eu não gosto de nenhuma das duas, inclusive, né, é um pouco antagônico, talvez, ao que a maioria fala, porque para mim eu não tenho que prender ninguém em empresa nenhuma. Mas eu tenho que entender assim, essa pessoa que vai estar comigo, como que eu vou garantir, né, a produtividade e a eficiência dela, enquanto ela estiver comigo? E aí, obviamente, que eu tenho que pensar, mas que de maneira que eu posso prolongar essa relação. Então, de que forma que eu posso continuar conectando ela engajada ao propósito? Sabendo o meu posicionamento e encontrando essas pessoas com esse posicionamento. Porque você não vai escolher pro seu time, como acontecia na escola, que era o que não sabia chutar a bola, você não vai escolher essa pessoa pro seu time. Né? Mas talvez você precise daquele para completar o quadro do time para você não ter WO. E aí é a hora que o Rodrigo vai ser escolhido. Vamos colocar o Rodrigo aqui em qualquer posição só pra gente completar o time e não perder. E tá tudo bem. Então a gente sabe que esse é o papel. Mas aí o Rodrigo está falando de uma coisa de ineficiência de uma pessoa? Não, eu tô falando dela estando no lugar que ela precisa estar. E aí essas escolhas internas, poxa, isso daqui que eu preciso acomodar, as pessoas precisam estar nesse lugar. Eu entendo que se a gente não tiver essa clareza, a gente vai ficar dando um pouco de murro em ponta de faca, literalmente, porque a gente quer implementar algo que não vai enraizar, né? E é o que eu vejo muitas empresas fazendo, né? Tentando colocar a cultura goela abaixo, né? E aí a gente vai para aquela máxima de que a cultura de fato vai comer a estratégia no café da manhã, porque o que está acontecendo no dia a dia não é isso. E a maneira como a empresa está desenhada, está organizada, também não é o que colabora para essa cultura. E às vezes você tem que abrir mão mesmo. E abrir mão de coisas que até a gente acredita que seriam diferentes, né? Eu tive a oportunidade de estar interagindo com uma empresa recentemente e que eles têm uma dinâmica das pessoas trabalharem, né, diversas horas, né, em alta produtividade, né? E se a gente for olhar no aspecto legal, né, tem muitos RHs que vai falar, mas e a legislação? E a saúde mental? É importante, não é? E eu não digo que essas empresas não estão olhando para isso, elas estão. Mas elas criaram uma estratégia de que elas conseguem gerar para as pessoas o equilíbrio necessário para as duas coisas existirem sem colapsar, né? Então, acho que esse é o ponto principal nosso, né? Se a gente não entender bem o posicionamento e aí, a partir disso, fazer a escolha de acomodar todo mundo devidamente, a gente vai estar só retroalimentando um processo que não evolui, que ele fica só girando no mesmo lugar. Excelente. Acho que para trazer um questionamento, acho que mais para talvez seja curiosidade para outras pessoas também, né? Você começou falando hoje sobre começar com 200 e poucas pessoas e hoje está em 1.000 e pouca. E a gente sabe o trabalho que é isso de contratação. Então, como que foi esse trabalho de contratar todas essas pessoas e olhar para a cultura para garantir que a empresa crescesse de forma sustentável? Olha, difícil, inclusive, né? Os nossos processos hoje, eles navegam numa contramão até do que eu acredito, que é na agilidade na tomada de decisão, né? Mas o que a gente tem utilizado e que tem funcionado é um processo de decisão muito colegiada das pessoas que a gente está escolhendo para garantir que as principais intersecção, né, que essas pessoas vão ter, então, de quem a gente vai contratar, de quem a gente vai chegar lá, esteja de fato ali suprindo necessidades básicas, né, deste crescimento.
E a gente tem concentrado muito isso no olhar para a produtividade. Então, é um tema ainda muito recente para a gente, né? Eu costumo falar, de falar de produtividade, de entender eficiência, e agora a gente está olhando para os processos, né? Se eu não tiver melhores processos para garantir a velocidade, a gente pode ter lentidão nos próximos passos do crescimento. Então, a gente começou a olhar muito para a execução, né? Então, pessoas que tivessem esse fit de execução, e agora a gente olhando para os processos de consolidação e até mesmo de automatização, de inteligência artificial. Estamos nesse lugar de olhando inovação, né? Naturalmente, de como a gente acelera. E aí, voltar, né, os passos e de também se conectar com a sociedade, porque minha principal obra mão de obra de contratação é a mão de obra operacional por conta da indústria que a gente tem. Foi criar parceiros estratégicos também em todas as regiões e mostrar esse impacto na região. Então a gente sempre tem procurado conversar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem procurado mapear um pouco mais do perfil da região, mapear um pouco mais das empresas, e a gente modelou alguns trabalhos também antes, de olhar para o nosso pacote de remuneração, olhar para aquilo que a gente poderia fornecer e viabilizar, para dizer assim, olha, a Boa Safra está cheia, porque foi muito lugares do nosso crescimento, foi lugar de expansão também, de território, e lugar de expansão de unidade. Então, como é que eu colaboro para o desenvolvimento dessa região? Né? E aí isso tem sido visto com bons olhos. Assim como a gente foi para Brasília, né? A gente procurou fazer um processo de comunicação, e aí é uma parceria com a nossa área de marketing muito fantástica nesse sentido também de posicionamento, de falar, nós estamos chegando nessa região para ajudar, não só no mercado, no segmento, mas também na cidade. Então, Brasília, esse foi o nosso discurso, inclusive. É uma das poucas empresas do Brasil com sede em Brasília, que a gente não é uma recorrência de uma filial, né, ou de um ponto, de um polo de atendimento ou de operação, né? Tem outras, naturalmente, mas isso tem levado para um mercado que eu concorro, inclusive, muito no mercado público, né? Das pessoas olharem e falar, poxa, eu também consigo fazer carreira aqui sem precisar ir para grandes metropolitanas, né? Para grandes polos, que é onde as empresas estão. Então a gente tem se posicionado nesse lugar de que a gente tem agregado valor para a carreira das pessoas, mas não que nós vamos gerir a carreira das pessoas, foi o que eu falei antes também. E que sim, eu preciso de pessoas protagonistas, que queiram fazer isso acontecer. Então isso tem nos ajudado, né? A comunicação com o mercado também, como marca empregadora, tem feito a diferença. Excelente, Rodrigo. Acho que pontuamos bastante coisa, porque a cultura acaba permeando todos os assuntos. Passa então, por todas as falamos fases. de recrutamento, falamos de avaliação, falamos de todos os processos, e a cultura acho que vem muito do que você trouxe, né? Também é sobre correr atrás, né? Não foi só sair contratando, você teve tantas ferramentas que protegiam o processo, quanto depois para avaliar, fazer o onboarding, fazer tudo isso, e desde a proposta de valor, né, do EVP que vocês desenharam para a empresa, já traz bastante do que vocês querem como cultura também. Bom, gente, esse foi um pouco de bate-papo que a gente teve aqui hoje no People Talks com o Rodrigo para falar sobre cultura no segmento agro, como vocês fizeram essa transformação na Boa Safra. Foi um prazer para mim estar aqui com você. Tenho certeza que se surgirem novas perguntas, o Rodrigo está à disposição. Então, vou deixar ele aqui para fazer uma palavra final, deixar seus contatos também, se quiser, fique à vontade. Legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a Mindsight por essa oportunidade também. A própria companhia, né? A Boa Safra que tem permeado a gente transitar por essa história, de muitos desafios, mas também que a gente tem conseguido construir uma jornada, né? Espero ter podido aqui contribuir e agregar para pessoas que estão nesse lugar, para empresas que estão nesse lugar como o nosso de transformação. Não é uma jornada fácil, é uma jornada que requer também, e aí eu acho que um recado para todos os profissionais de RH, todos os meus colegas precisamos ser resilientes e precisamos acreditar, né? E olhar de fato para as oportunidades que a gente tem. E a minha fala agora na empresa tem sido: vamos surfar a onda deste momento, que às vezes não e assim como o surfista, eu gosto de fazer as analogias, vocês já devem ter percebido, né? A gente muitas vezes fica ali esperando a onda perfeita, né, para poder surfar, e às vezes não vai ser assim. Então, quais são os recursos que eu tenho disponível para fazer o melhor que eu posso agora, e depois a gente vai para o próximo lugar de transformação, para o próximo passo. Então, eu diria para a gente pensar um pouco mais sobre isso, né? Para a gente não ir muito para aquela armadilha, para aquele lugar
de querer já construir as melhores coisas, mas querer construir aquelas que eu posso fazer agora. E aí eu vou, de fato, né, melhoria contínua, né? Sistema de metodologia de processo mesmo. Implanta, depois melhora, né? É muito ágil o pensamento de vamos colocar para rodar. Então, esse é meu recado principal, mas não pense que vai ser uma jornada de facilidades. A nossa também não é, né? Mas eu acho que estabelecer parcerias com as lideranças e buscar cada vez mais aproximação com o board, né, como parceiros estratégicos, isso ajuda a colocar a área de gente de gestão cada vez mais no lugar de estratégia que precisa estar e vai ajudando também a calçar os movimentos, né, e passar por isso. A gente é uma área educadora, constantemente educadora, que vai expandindo a consciência das pessoas, levando o repertório e com isso as pessoas vão conseguindo executar melhor. Então, estou disponível nas redes sociais, né? No LinkedIn, no Instagram, então à vontade para fazer contato, né? E com certeza também para aprender. Acho que a gente está nessa renovação constante. E mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui, uma baita de uma responsabilidade e espero que de fato tenha conseguido aí entregar informações de valor para todo mundo. Com certeza. Bom, gente, muito obrigada. Esse foi mais uma edição dos People Talks. Continuem aí acompanhando as nossas redes e os nossos outros episódios. Até mais!